A história propriamente dita começa nessas águas. Talvez rio abaixo, talvez rio acima. Fato é que os evangelhos dizem que Jesus veio até aqui à procura do primo João. João Batista, ele vivia aqui perto. E uma prática religiosa judaica daquela época era você se purificar. Tá, e a novidade do João Batista é que, em vez de purificar, ele disse, não, ao você se lavar no rio... Você vai se arrepender dos seus pecados. De acordo com os rituais judaicos, para que houvesse purificação, era preciso água corrente. E o Rio Jordão, a um passo de Jerusalém, era o cenário perfeito. João Batista batizou Jesus Cristo exatamente nessas águas. Depois do batismo, segundo os evangelhos, o céu se abriu, o Espírito Santo assumiu a forma de uma pomba e desceu sobre Jesus Cristo. Ainda segundo a tradição cristã, teria sido nesse momento que Deus falou com ele. Do rio, Jesus seguiu pelo deserto numa viagem em direção a Jericó. E é para lá que a gente segue agora com o brasileiro Leonardo Leizerovich, guia oficial de Israel, conhecedor de cada uma dessas pedras. Se a gente fala que ali é o Rio Jordão, provavelmente essa é a região do deserto, onde ele passa os 40 dias e 40 noites e onde ele é tentado pelo Satanás. O Mosteiro da Tentação foi construído pelos cristãos ortodoxos gregos, onde se acredita que Jesus veio meditar. O acesso que a gente está tendo agora é muito difícil. A gente vai entrar agora nas cavernas que foram usadas pelos primeiros monges que vieram para cá. Quanto tempo faz isso, Léo? Isso foi desde o século IV. As cavernas naturais do Monte Carental já existiam no tempo de Jesus. E os monges aqui afirmam que ele dormia numa delas. Só que ninguém sabe qual. Não dá para precisar exatamente em qual desses lugares aqui foi, mas é possível imaginar que foi muito perto de onde eu estou agora que Jesus Cristo foi tentado por Satanás. A Bíblia, o Novo Testamento, diz o seguinte: o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. O Satanás, o diabo, aquele que não se deve dizer o nome, estava falando dessas pedras que a gente vê aqui do lado, que Jesus Cristo tinha ao redor dele. Mas a resposta de Jesus Cristo não foi exatamente o que o diabo pensava que ia ouvir. Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Teria dito Jesus antes de ser tentado outras 2 vezes e dizer: vai-te, Satanás. Mas quais são as provas de que os lugares históricos são exatamente esses onde os cristãos ergueram suas igrejas? O padre arqueólogo Jean-Baptiste Humbert diz que simplesmente não existem provas, porque os primeiros cristãos eram perseguidos e, por isso, não deixaram vestígios. Segundo ele, nenhuma comprovação arqueológica. Independentemente de qual tenha sido o caminho, segundo os evangelhos, depois das tentações, Jesus seguiu por esses desertos em direção a Galileia. Só para você ver a geografia, que é o mais incrível aqui, para lá está a região de Nazaré. Ou seja, Jesus vinha de lá para ir para Jerusalém, ele passava por aqui, por esse deserto. Ou seja, aqui é o lugar onde o que está escrito na Bíblia, a gente está andando na Bíblia. Você quer emocionar quem? Isso que é o mais lindo. É verdade. Tudo que Jesus fala tem a ver com a realidade que ele vive. E isso aqui era a realidade dele. É impossível a gente não se emocionar num lugar desse aqui. Diante dessas ovelhas, no deserto da Judéia, num lugar onde muito provavelmente Jesus Cristo passou. E com a impressão de que praticamente nada mudou. Não tem interferência humana nenhuma. O deserto continua como ele estava 2000 anos atrás. Durante os 3 anos em que Jesus Cristo passou caminhando, pregando e fazendo milagres por essa chamada terra de Israel, se existe um lugar que a gente poderia chamar de casa dele, seria aqui na aldeia de Naum, em hebraico Kfar-Naum, Cafarnaum. Mais precisamente, segundo a tradição, Jesus Cristo teria passado grande parte do tempo dele aqui, na chamada Casa de Pedro. Isso tudo fica aqui
bem na frente do Mar da Galileia, onde Jesus Cristo também teve momentos importantíssimos de sua pregação. Diante do Mar da Galileia, Jesus fez o famoso Sermão da Montanha. Os evangelhos contam também que ele caminhou por essas águas, transformou água em vinho, multiplicou pães, curou doentes e, por fim, subiu no lombo de um jumento para entrar em Jerusalém. As Escrituras contam que foi uma entrada triunfal. Como previsto pelos profetas, os seguidores receberam o Messias colocando ramos e roupas pelo caminho. Do mesmo jeito que os cristãos fazem hoje, Jesus atravessou os portões da cidade fortificada. Foi em direção ao templo sagrado onde manifestou sua ira contra os comerciantes que, segundo ele, faziam da casa de Deus um covil de ladrões. A revolta incomodava os romanos e os sacerdotes que cuidavam do templo. Eram as vésperas da Páscoa judaica. Jesus foi meditar num lugar chamado Getsemane, onde hoje existem oliveiras com centenas de anos, bem ao lado da gruta onde ele se reunia com os apóstolos. De todo o monte, na verdade, a gruta é o local assim com a maior certeza e evidência arqueológica que Jesus esteve. Então, a partir do segundo século, nós já temos as primeiras evidências de um culto religioso aqui. Basta a gente olhar um pouco aqui para perceber claramente que existia nesse lugar uma máquina de fazer azeite, o chamado Getsemane, uma palavra que aparece nos evangelhos. E é também com base nos evangelhos que existe uma tradição que diz que foi nesse lugar que Jesus Cristo foi traído pelo apóstolo Judas. Ele teria chegado aqui nessa gruta, acompanhado de soldados romanos. Aconteceu então o famoso beijo de Judas e Jesus Cristo saiu preso daqui. Depois da traição e do julgamento pelo sumo sacerdote, Jesus Cristo foi trazido para um lugar chamado Pretório, que a tradição diz é aqui, exatamente onde a procissão vai começar agora na Sexta-feira Santa. Aqui, Jesus Cristo teria sido apresentado à multidão e ouvido do prefeito romano Pôncio Pilatos as palavras históricas, eis o homem, perguntando se deveria ou não matar Jesus Cristo. Como se sabe, Jesus de Nazaré saiu daqui carregando a própria sentença. Caiu 2 vezes, recebeu ajuda, caiu de novo e quando chegou ao Monte Calvário foi pregado na cruz. A tradição diz que esse lugar onde a procissão chega agora, a Basílica do Santo Sepulcro, fica exatamente onde um dia o Cristo foi crucificado e depois enterrado. O Vaticano defende que a prova de que foi nesse lugar era a existência de um templo pagão construído pelo imperador Adriano, que queria acabar com a devoção cristã. Mas 2 séculos depois de Adriano veio Constantino, o imperador que abriu o caminho para que o cristianismo se tornasse a religião oficial do Império Romano. E entre maus e bons momentos, chegou até nós tentando preservar, muito mais do que os lugares sagrados, a proposta de uma nova atitude humana trazida pelo homem que caminhou por essa mesma terra, por esse mesmo deserto, onde a história começou a mudar.